Olá, amigos do oestegoiano.com.br, de OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje, quinta-feira, 13 horas. E sempre nesse dia e nesse horário a gente tem a live, o bate-papo, sempre para falar de assunto importante. E hoje o Brasil estreia na Copa do Catar. E não poderia ser diferente. Futebol teria que ser o nosso assunto e é. Futebol é o assunto de hoje no dia da estreia do Brasil. E para falar de futebol, a gente trouxe pessoas expressivas do futebol iporaense. Está aqui o Guilherme Gomes, é o presidente do Iporá Esporte Clube. Está aqui o Dr. Mahmoud Sara, advogado, e que é presidente do Conselho Deliberativo do Iporá Esporte Clube. A gente vai falar de seleção brasileira, a gente vai falar também do nosso futebol local, porque em janeiro vai começar o Goianão 2023. Esses serão nossos assuntos. Nós estamos num clima de esporte e ontem a gente lançou aqui no Oeste Goiano o nosso bolão, a Casa Palmeiras oferecendo uma camisa da seleção brasileira para sortear entre aqueles que acertarem o placar de Brasil versus Sérvia. E aqui, quem chegar aqui até 3 da tarde pode opinar, é presencial. Vir aqui, preencher o cupom, colocando o placar, deixando o contato, e entre estes iríamos sortear a camisa dessa seleção. E o Guilherme trouxe também uma camisa do Iporá Esporte Clube, está aqui, será um segundo prêmio. Obrigado, Guilherme, por trazer a camisa do Iporá Esporte Clube com o logo Guará. De passeio. E é uma camisa de passeio. Muito bem, cumprimentos a vocês. Boa tarde, Mahmoud. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Satisfação receber vocês aqui, muita satisfação. E vamos falar então de futebol, de esporte, nesse dia de muita expectativa. Oxalá o Brasil ganhe e a gente comece aí a nossa escalada rumo ao Hexa. Esse país tão cheio de problemas, é claro que a alegria do futebol, ela nos ajuda a levar uma vida melhor. Eu vou começar com você, Guilherme, perguntando a respeito do Goianão. O Goianão vai começar dia 11, um pouco mais cedo, né? E o que você tem a dizer sobre os preparativos para o campeonato, que já não está longe, está perto de começar? Boa tarde. Boa tarde, Godeci, né? Satisfação estar aqui também falando do Iporá Esporte Clube. Boa tarde a todos também, né? Na verdade, não tem para onde correr, né? É um campeonato pesado. Esse ano teve o início com essa antecedência aí para o dia 11. Então a ideia nossa é começar um pouco antes também, né? Acabando de definir aqui a data de apresentação, a tendência é que seja dia 12 de dezembro agora, né? Então dá pra gente fazer aí 4 semanas e meia. E a gente... Dia 12 começar treinamento? Dia 12 do 12 começar treino. Então nesse momento você está cuidando de contratações? Tem essa gestão essa movimentação em relação à captação, né? Também. A captação aí e tem a captação financeira e a captação de atletas, né? Então o volume de procura no começo do ano ele é muito grande devido aos estaduais de todo, né? De todo o país, né? Então é muito difícil agora, mas a gente está empenhado aí em busca de montar uma equipe bastante forte, né? Já dá para anunciar algum nome? Ainda não. Já temos alguns atletas acertados, né? Então estamos aguardando retornos aí de pré-contratos, né? Para a gente poder fazer o anúncio. Tanto em relação a atletas como membros de comissão técnica. Eu não vou nem te perguntar sobre esses nomes que está acertado, porque como está no contrato, eu já sei que você não gosta de falar disso. É uma insistência sempre minha com ele e ele nega de falar, porque de fato não assinou o contrato, pode melar, não é isso? Mahmoud, boa tarde, satisfação te ter aqui no OG Notícias. E, Mahmoud, você é presidente do Conselho Deliberativo do Iporá Esporte Clube. O que é um Conselho Deliberativo de um time de futebol? Godeci, boa tarde, né, e ouvintes.
Satisfação é minha estar aqui comentando um assunto polêmico, né, mas muito gostoso, faz parte da vida do brasileiro. Então, o Conselho Deliberativo é quem toma as decisões de um conselho que é eleito, né, pelos sócios do clube, que toma conta da questão administrativa como se fosse o que determina as condições para que o executivo possa exercer suas funções, né? Tem o conselho e tem a diretoria executiva. Então, na verdade, o clube elege o conselho administrativo e nós escolhemos e empossamos a diretoria executiva. Então, a gente delega poderes à diretoria executiva para cada um exercer seu papel, no caso do tesoureiro, o presidente, o secretário, o diretor de esporte, para que o clube flua com as suas condições normais. Palavras aí do Dr. Mamute, presidente do Conselho Deliberativo, e comente aqui no Instagram o que você espera do Iporá Esporte Clube no 2023, no Goianão, que já está próximo de acontecer. Esse nosso time que tem aí já repetidas vezes participado do campeonato. Guilherme, vamos falar de questão financeira. Eu sei que é muito angustiante para vocês, nós já conversamos muito sobre isso, essa questão de manter um time no futebol de elite do estado de Goiás. Agora, Guilherme, eu soube aí, esse ano teve aí a nota fiscal, um programa do governo, e a gente sabe que foi repassado recursos. A coisa melhorou no aspecto financeiro? Valdeci, até ouvintes, é um assunto muito importante, né? Através desse convênio do governo do estado com as 12 equipes, né? Teve um aporte aí financeiro que com certeza só não foi um auxílio importante para nós como para todas as equipes, né? Então, assim, e nesse ano tem o último sorteio agora, né? Ele vai ser feito, acho que na terceira semana de dezembro, mas ele fecha agora esse mês de novembro. Ele é feito o último sorteio em dezembro, mas ele fecha agora esses cálculos em novembro. Então nós pedimos aí para quem não é cadastrado, entra ali, é muito fácil, acessa lá no Google, né? Aí só digita NF Goiânia, já cai lá no site, faça o seu cadastro, coloque Iporá time do coração e peça CPF na nota, né? Então, assim, Valdeci, para ter noção, hoje nós estamos em segundo lugar do estado, certo? Fizemos uma campanha aí. Significa que fez um bom trabalho de arrecadação. Estamos fazendo um bom trabalho em segundo nesse sorteio. No outro não, no outro nós ficamos, acho que foi em sétimo. Mas nesse hoje nós estamos em segundo, então a gente pede que o torcedor abrace bem. Não há maneira melhor do que essa de ajudar o clube. Para você ter noção, nós prospectamos aí mais de 100 mil reais nesse sorteio. Se a gente conseguir estabilizar e manter em segundo, eu creio que a gente tem grandes possibilidades de atingir a nossa meta. Inclusive, esses valores no decorrer do ano foi o que nos deu um fôlego nessa questão financeira. Hoje é um clube que tem uma saúde econômica estável e ele auxiliou muito para poder fazer o fechamento de Série D. Então a gente pede aí, quem não é cadastrado, efetue o seu cadastro, e quem peça CPF na nota. Exatamente. Naquela hora que a do caixa te pergunta, quer o CPF na nota? Se não perguntar, né, Valdeci? Se não perguntar, peça. Se não perguntar, peça. Estará ajudando o Iporá Esporte Clube. E ao Mamute, que é o presidente do Conselho Deliberativo, eu falo da seguinte questão: a Federação Goiana de Futebol, a FGF, ela às vezes ajuda em alguma coisa. Eu já vi exemplos de, às vezes, num campeonato dá o transporte, em outro campeonato é a alimentação. Como é que tem sido essa relação de vocês com a FGF? O Valdeci, eles sempre dão um aporte, né? A federação, como entidade coordenadora do evento, ela sempre dá um aporte. Esse ano passado, eles adequaram, melhoram a situação. Eles dão a estadia no hotel
e as refeições, desde que limitadas essas refeições. Por exemplo, em uma viagem normal eles pagam 2 refeições e um lanche para cada equipe. Se o jogo for noturno, eles pagam mais no lanche. Mas há vezes que a gente tem que viajar com antecedência, porque é um jogo mais longe, a gente precisa descansar os atletas, e aí a gente arca, o clube arca com outro tipo de refeição que tiver, aí já é responsabilidade do clube. Então o aporte desse campeonato que passou da federação, para que o torcedor entenda bem, eles estavam dando a estadia, 2 refeições e um lanche, ou em algumas situações 2 lanches. E para 2023, certamente irá continuar, já que não falaram em mudanças, a gente crê que vai permanecer dessa forma aí. Naquilo que o Guilherme falou, Valdeci, dessa questão da nota fiscal, é importantíssimo o torcedor tomar pé dessa situação, entendeu? É porque falar, não tenho tempo, e isso, de sobremaneira, a simples condição dele estar se cadastrando, já nos facilita. Coloca a gente lá nesse segundo lugar que a gente tenciona em permanecer, né? Porque estando lá no terceiro lugar, a possibilidade da gente ir para um sorteio de um valor financeiro é muito maior que a gente consiga, né? A gente não veio à baila ainda essa pergunta, mas a gente poderia estar começando o campeonato com uma situação financeira muito bem melhor, o torcedor iporaense sabe disso, mas a gente foi surpreendido com o empate do Vila, depois de uma derrota dos pênaltis, que nos tirou um valor considerável do caixa. Seria importante. Então agora é isso aí, a gente recorrer ao torcedor, o que a gente sempre faz no começo do campeonato, ir no comércio, ir no empresário, e disso que a gente consegue aí tocar com o time que a gente pensa sempre fazer em um time forte, em um time guerreiro, e que esteja sempre nas primeiras colocações do campeonato, como foi em anos anteriores. Nesta quinta-feira de estreia do Brasil na Copa, o assunto é futebol. Estamos aqui com os dirigentes do Iporá Esporte Clube. Eu vou voltar ao Guilherme para falar sobre essa expectativa que tem agora, né, Guilherme, para janeiro, do time que vai ser montado. Você tem uma boa fama de ser muito habilidoso para conseguir jogador bom e barato. Agora você está na presidência e você fez esse papel como diretor de esporte. Mas é por aí, como é que é o segredo para conseguir jogadores bons e no patamar financeiro possível para o time? Até vou voltar um pouco até em relação a essa questão presidência, né? Na verdade é um grupo ali, é um grupo gestor, né? Então são basicamente as mesmas pessoas que estão à frente, né? Então hoje a gente está assinando, mas a gente precisa de sempre falar que são pessoas muito importantes ali compartilhando decisões no nosso dia a dia, né? Então são essas pessoas, direção, conselho, que fazem a engrenagem e fazem as coisas acontecerem. A ideia da gente é sim ter um time muito competitivo e está tudo caminhando para isso. É muito bom passar uma semifinal aí, que nem nós fizemos jogos aí semifinal, então assim é uma situação que a gente quer viver novamente, e a gente sabe que empolga bastante imprensa, direção, atletas, torcedor. Então a expectativa é grande, que a gente tenha um time realmente muito competitivo, com atletas comprometidos em vestir a nossa camisa, em representar o Iporá e nossa cidade. Então está tudo caminhando para isso, e a gente espera que novamente seja forte. Muito bem, palavras do Guilherme, presidente do Iporá Esporte Clube. E ao Mahmoud, eu quero abordar a questão de escolinha de futebol. Mahmoud, o nosso time que entra em campo, ele é importado praticamente, é 95% importado, né? Ali tem um ou outro que é da terra. E tem quem fala, por que não investe em escolinha de futebol para formar atletas? De repente isso pode ser interessante para revelar para nós e até para exportar, para fazer um caixa, enfim. Fale disso, isso não tem acontecido, é por obstáculo financeiro mesmo? Ô Valdeci, a base de tudo é importante, até o nome, base, né? O Iporá tem lutado com essa questão base, né? O torcedor viu que esse ano, no decorrer do ano passado, nós disputamos campeonatos de base
também com jogadores que não eram todos daqui. Então, o importante é que a base comece lá no infantil, onde você possa acompanhar esse atleta, onde você esteja sempre visualizando ele, o crescimento dele, o que realmente tem aptidão para dar, né? Porque você sabe que vai afunilando. De milhões de atletas que o Brasil produz todos os anos aí, poucos conseguem virar atleta profissional. A questão de escolha. Não é só uma questão financeira, tá? O Iporá precisa ter uma condição melhor de espaço físico para isso. O Iporá hoje usa exclusivamente o feirão para treinar e para mandar seus jogos. E para uma base, você precisa ter alojamento, você precisa ter uma condição física muito melhor para você pegar essa criança que não é só de Iporá, dar condições para que ela também, primeiro de segurança por ser criança, depois de desenvolvimento, de escolaridade, para que ela participe e você tenha realmente uma base que te forneça esse material para você estar usufruindo dele depois. É importantíssimo para todos os times. Não é raro você ver um jogador criado na base que vai para fora aí e fatura milhões para o clube, para a família, para ele. Não. Mas isso depende, o Iporá ainda está meio que engatinhando nisso aí. Mas é realmente muito importante, a pergunta é excelente e a gente está procurando, dentro das limitações até financeiras que o Guilherme falou, manter uma base, que não seja infantil ainda, mas manter uma base que a gente qualquer hora possa ter e manter jogadores. Essa questão do time aí, sempre dando palpite na resposta do outro, né? A gente, quando a gente coloca o time aqui para jogar, a diretoria tem sempre pautado por estar muito perto, né? Porque jogador de futebol, eles são unanimidades, né? Você tem que estar de pertinho, dando a condição que você prometeu para ele, que ele vai cobrar isso, logicamente. Mas sempre que a gente coloca o time aqui, a gente tem o cuidado de ir lá e falar para eles que a gente está entregando a camisa do Iporá. Quando você entrega a camisa do Iporá, você entrega uma possibilidade dele se dar bem, jogar bem pelo clube, mas ter muito mais respeito por aquilo que a gente está vestindo com ele. Não é simplesmente jogar uma camisa nas costas e jogar, não. Lá tem o envolvimento de toda uma população, do comércio, da diretoria, de todas as pessoas que fazem parte da comunidade, que querem que aquilo aconteça. Mas querer que aquilo aconteça também, os bastidores é um pouquinho mais complicado. Então a gente procura estar de perto, cobrando e dando condições para eles desenvolverem o seu trabalho. É isso aí, palavras do Mamute. E hoje, quinta-feira, estreia do Brasil na Copa. Vocês estão confiantes? Sim, claro. Estão confiantes? Bastante. Vamos vencer o jogo? Já arrisquei palpite. Tem palpite de toda forma, né? Teve um que deu um palpite aqui no nosso bolão, disse que a Sérvia vai ganhar. Aí eu virei para ele e perguntei, mas a Sérvia vai ganhar? Não, é porque eu estou interessado no bolão e se der de fato, eu venho sozinho. Então, é isso. Eu quero perguntar a vocês dois a questão seguinte. Todos nós temos um pouco de técnico, né? Todos nós damos palpite, vemos o jogo. Eu quero saber de vocês são realmente entendidos de futebol, vivem isso no dia a dia, mais do que o brasileiro comum. O que vocês estão pensando a respeito da nossa seleção? Se nada deu errado de ontem para hoje, o nosso time hoje da seleção entra em campo com o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e o Alexandro, o Casimiro e o Lucas Paquetá, o Rafinha, o Richardson, o Neymar, que é a nossa grande esperança, e o Vini Júnior. Mamute, o que o Tite fez que você não gostou? Olha, como você falou no início, nós somos 200 milhões de treinadores. Não é fácil você acertar o palpite de todo mundo e o anseio de todo mundo, né? Eu, particularmente, acho que o Brasil chega com muita chance de ser campeão. Tem uma esperança muito grande, até coloquei nos meus palpites 3-1 Brasil. Que o Brasil chega com muita força. Eu acho que em campo hoje, principalmente no time titular, é o que nós temos, talvez tenhamos de melhor hoje para levar para a Copa do Mundo. É um time competitivo. Pelos jogos que eu vi até agora da Copa, nós não temos mais que 3, 4 seleções que estão lá em cima mostrando futebol que chega a dar medo para o Brasil. Não, acho que o Brasil é um time muito competitivo, muito bem escalado, né? Mas você fala assim, eu levaria um, não levaria, eu não levaria o Éder Militão. Acho que ele ainda não está no nível de seleção. E um ou outro, colocaria quem? Talvez alguém da minha preferência, de um clube que eu torço, alguma coisa assim. Mas eu acho que no todo a seleção está muito bem convocada,
muito bem relacionado para a primeira partida e a gente tem sim imensa chance de ser hexacampeão. Guilherme, vamos muito satisfeito com o Tite. E você? Eu vou voltar um pouquinho na base, tá? Só um Sim, pouquinho. sim. Trabalhamos esse ano 2 sub-20 no Campeonato Goiano e na Copa Goiás. Campeonato Goiano, basicamente, atletas da casa. Na Copa Goiás, fomos vice-campeões. Não obteve o acesso, subia um apenas, né? Mas nós trouxemos a média de 12 atletas de fora. Agregamos aqui com os da casa e fizemos uma boa campanha. Então a gente tem que saber separar um sonho, um desejo e o que está palpável ali, o que de fato dá pra gente tocar. A base ela é desgastante também economicamente. Você pega clubes de Goiânia, um exemplo, poxa, aí tem transporte, certo? Aí tem transporte, tem logística, nos jogos em casa tem as taxas de árbitro, que é mais de salário. Então é puxado e não dá pra gente ficar repetindo as pessoas que ajudam, né? Para você ter noção, tínhamos um saldozinho positivo pós Série D. Fizemos uma gestão financeira, tínhamos um saldo positivo, usamos na base, né? Então tem um gasto muito grande, como um aluguel, refeição. Então hoje nós não estamos prontos, um exemplo, para entrar em duas categorias, um 17, um 20, um 15, um 17. Então não temos espaço para isso. É um desejo enorme da gente continuar esse ano, dar uma sequência, apesar que a gente acha muito difícil, mas a gente vai tentar manter pelo menos uma categoria. Agora, a respeito da Copa, para te falar a verdade, eu nesse último mês aí, agora eu tenho acompanhado muito pouco, né? Até porque o Iporá, essa questão de avaliar atletas, ficar atento ao mercado de uma forma geral, ela suga muito a gente, mas eu vejo sim o Brasil como uma das equipes favoritas, né? Temos uma excelente equipe e a gente torce muito para que conquiste aí o Hexa, né? Você está com o Tite, apoia o Tite, acha que ele está agindo bem? Rapaz, é aquele negócio, né? O futebol ele é uma das únicas profissões aí que todo mundo entende e sabe, né? Então ainda mais agora que a gente vê que é uma área que migra muitas pessoas para o futebol. No caso tem um monte aí que o cara às vezes precisa de uma formação e tudo, não tem como entrar, mas o futebol todo mundo é um entendedor, então é muita gente que migra, é muita gente que opina com razão ou sem, e eu com certeza não agrado de uma, duas convocações, mas é aquele negócio, né? Mas no geral tá lá, a gente precisa de respeitar, e a grande maioria sim, com certeza. E torcer. Daqui Daqui pouco mais de 2h30, Brasil versus Sérvia. Hoje é um dia diferente para o brasileiro que tem a paixão pelo futebol. E as pessoas têm aquele ritual para assistir jogo, né? Gosta de assistir num certo local, com certa pessoa. Você gosta de assistir jogo aonde? Em turma de amigos, na família, enfim. Valdeci, assistir entre amigos, com turma, não é meu fraco não. Aí começa o palpiteiro que alguém... Aí eu falei para não levar isso aqui. Ele errou aqui a perna, não. Eu prefiro sozinho, ou menos gente possível. Porque aí você presta atenção no jogo, assiste uma forma de... Porque é sempre uma estreia. Ela é complicada, por mais que esses veteranos jogadores do Brasil estejam acostumados com isso. Mas é uma estreia em Copa do Mundo. Você viu aí, a Argentina perdeu, a Alemanha perdeu. Pode ocorrer um tropeço aí. E quando o brasileiro, que é um entusiasta do futebol, está assistindo um lugar com muita gente e aparece os torcedores contra, aí não dá para ficar, aí eu me exalto um pouco, então eu acho melhor ficar em casa, vamos assistir só a gente mesmo. Agora, nessa questão da escalação que você falou, se tem uma pessoa que eu não concordo muito é com o próprio treinador. Eu acho que o Tite na seleção já deu, né? Vamos esperar essa Copa do Mundo, vamos dar força para ele tudo aí, mas a gente precisa renovar. Depois disso, tempo novo. Vamos renovar. E você, Guilherme, como é que você gosta de assistir
um jogo de seleção, especialmente na Copa do Mundo, entre amigos ou reservadamente? Não somente da seleção, mas o futebol de uma forma geral eu prefiro mais só mesmo, né? Não gosto não de muito tumulto ali para poder acompanhar não. Para não escutar palpite tolo às Não vezes? necessariamente individualidade mesmo de cada um, eu prefiro ver mais reservado mesmo. Para avaliar melhor. Até porque, Vadeci, ele falou aí nesse assunto, nos jogos do Iporá, que você frequenta com bastante assiduidade, pode ver que a gente fica mais longe um pouquinho. Se você, não é que você não tem coragem de se expor para o torcedor lá, que está lá colocado em campo, que a gente procura de melhor. Né? Iporá vive sempre com as dificuldades financeiras, mas coloca o que tem de melhor. Mas se você está lá, você está muito solto para ouvir, ou talvez você responder mal um torcedor. Por isso que o Guilherme fica num lugar do campo, eu fico em outro, a gente tentando, até porque tem coisinhas que durante o jogo você precisa organizar, né? Mas eu acho também que é melhor mais afastado um pouquinho. Estamos ouvindo os nossos dirigentes do Iporá Esporte Clube. Falaram aí do Iporá, do nosso time, o Lobo Guará, falaram de Copa do Mundo. Nós estamos partindo aqui para o final do nosso bate-papo e nesse final, Guilherme e Mamute, nós vamos falar da questão financeira e eu vou deixar vocês à vontade para fazer o apelo ao nosso empresariado, para que ajude o time, ajude o Iporá Esporte Clube, porque tem espaço publicitário no estádio, tem espaço publicitário na camisa. Mamute, essa questão, nos coloque o apelo seu ao patrocinador. Valdeci, sempre que a gente vai iniciar essa competição, e esse ano nós temos 3 calendários, nós temos Campeonato Goiano, Série D e Copa Verde, é sempre uma preocupação muito grande com essa questão financeira. A gente prima por isso, o Iporá sempre deu conta de fazer isso a vida toda, que é assumir e cumprir o compromisso com o atleta. Isso faz com que o atleta queira voltar. As condições que a gente dá, que ele dispute um campeonato aqui, ajuda a gente captar esse atleta novamente para estar aqui. Então isso é responsabilidade só nossa. A gente não tem uma grande empresa aqui que vem e faz um aporte maior para a gente. Então é o comércio aqui, é o empresário, é o fazendeiro, é o torcedor indo nos estádios que ajuda o Iporá a ser grande, que ajuda a gente, a luta da gente ser vencedora, né? E a gente chama todos os dias. Essa semana nós já fizemos algumas visitas aí, estamos esperando algumas respostas, se Deus quiser serão positivas, para que isso aconteça, para a gente consiga colocar todas as propagandas na camisa, no short, lá nas placas, que nós temos 14 placas para o comércio ficar à vontade para colocar a sua propaganda, alguns banners, porque isso ajuda muito. São pequenas coisas que faz um montante maior para a gente assumir esse compromisso. Esse ano nós temos que fazer um aportezinho maior na nossa folha de pagamento. Isso também já é uma outra preocupação, mas você precisa adequar para disputar um campeonato melhor, né? Não adianta o Iporá achar a condição de disputar um campeonato da Série A e sobe, desce. Nós subimos para a primeira divisão e estamos até hoje. E toda a vida com essa dificuldade financeira. A não ser que eu te falei, que quase que a gente vai mais tranquilo, né? Mas não foi possível. Então, assim, é importantíssimo essa questão do comércio, do empresário, do torcedor, da pessoa individualizada que possa nos ajudar. A gente tem gasto mensal, diário, com a casa onde os atletas moram, com refeição, toda a ajuda é de suma importância para nós, né? E hoje eu fui surpreendido com uma grata notícia de que a gente vai ter a iluminação inaugurada agora no mês de dezembro. Acho que eu vi alguma coisa da imprensa. Então, se isso acontecer, quer dizer, é uma força a mais para nós. Que a gente tem perdido muito, Valdeci, na questão de público, quando se joga aqui quarta-feira, 4 horas da tarde. Né? A pessoa precisa trabalhar, a pessoa não vai conseguir sair. Então, se Deus quiser isso possa estar acontecendo e isso for verdade, nós temos um jogo programado aqui para uma quarta-feira à tarde contra o Atlético. Então, para nós, seria um prejuízo financeiro muito grande. E se isso realmente acontecer, essa iluminação está ok, tomara mesmo que esteja, a gente vai ficar satisfeito que isso já não vai dar mais um pouquinho de tranquilidade para seguir. Guilherme, presidente, o seu recado aí para o empresariado, a sua busca por apoio financeiro, à vontade, o seu recado nesse sentido. O Mamute colocou muito bem colocado em relação a empresas aí, patrocínios. Eu vou um pouco em outra direção.
Hoje, o Guilherme está à frente, o Mamute à frente, juntamente com as outras pessoas, tanto conselho como direção de uma forma geral. É muito difícil, Valdeci, estar aqui à frente, até porque quem está à frente sempre vai ser vidraça. Então deixo aqui o convite de qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira estar conosco envolvido no projeto. Sabe por quê, Valdeci? É muito fácil, às vezes, estar ali com A ou com B, ou de canto, e ficar falando do Iporá, ou ter a solução para o Iporá. Então, de repente, tem situações que agregam, junte-se a nós. E a gente sabe que, às vezes, tem sim pessoas, que têm o desejo de estar aqui, mas, de repente, não enfrenta. Mas, quando está próximo de determinadas pessoas, sempre aponta solução para o Iporá. Então, junte-se a nós, porque o nome Iporá e Esporte Clube, ele no seu estatuto fala, ele é uma associação, Então, são muitas pessoas ali, e o clube está aberto para qualquer pessoa que queira vir fazer parte conosco, tá? Recado interessante aí do Guilherme: aproxime do Iporá Esporte Clube, para o clube ficar realmente grande. Afinal, o clube tem o nome da cidade, isso é muito importante. Obrigado, Mamute, por você ter vindo, satisfação ter recebido você aqui, presidente do Conselho Deliberativo. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. A gente encerra aqui esse nosso bate-papo, encerra chamando a atenção a respeito do bolão, oferecimento da Casa Palmeiras, uma camisa da seleção. Até 3 horas o Oeste Goiano vai estar aberto. E vem aqui, é presencial, palpite para depositar, para ganhar a camisa da seleção, oferecimento da Casa Palmeiras. Obrigado, Wendel. E o Guilherme trouxe também a camisa do Iporá Esporte Clube. Teremos 2 prêmios. Vem até 3 da tarde aqui para depositar o seu palpite e ganhar. Obrigado, amigos. A gente encerra aqui mais esse bate-papo. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, sempre às 13 horas. A gente costuma dizer que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. Até a próxima quinta!